pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor de matemática da Rede Estadual de Ensino do Maranhão. Mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, no programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Tá? Lembrando que a gente está fazendo aqui o estudo do polinômio, né, que é o nosso conteúdo aí do quarto bimestre do ano letivo de 2021. E hoje a gente vai estudar o dispositivo de Briot-Ruffini. Lembrando que nós estudamos divisão de polinômio, né? Aprendemos a dividir um polinômio pelo outro usando o que nós chamamos de método das chaves. Tá? Hoje a gente vai ver um outro mecanismo que permite também que eu faça alguns tipos de divisão, tá? De forma um pouco mais simples, fazendo menos cálculo ou até economizando mais espaço. Certo? É uma outra forma de você dividir um polinômio por um binômio, né, que é um polinômio com dois termos. Certo? Esse dispositivo é chamado de dispositivo de Briot-Ruffini. Só lembrando vocês que nem perdeu essa aula de divisão de polinômio, já está lá na plataforma. Tá? No canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias. Assista lá esse vídeo para que você possa dar continuidade, né, para não perder aí o conteúdo. Certo? Então vamos lá. Dispositivo de Briot-Ruffini. O dispositivo de Briot-Ruffini nos permite encontrar o quociente e o resto da divisão de um polinômio de grau n maior ou igual a 1 por um binômio da forma x menos a. Tá? No qual o quociente, né, sendo n menos 1, o grau do quociente, quer dizer, o quociente tem um grau a menos que o dividendo. Certo? Então, a gente vai entender como é que eu posso fazer a divisão, né, de um polinômio por esse binômio aqui, x menos a. Tá? Usando esse dispositivo. Usando o dispositivo de Briot-Ruffini. Certo? Lembrando que a gente já viu como se faz essa divisão pelo método das chaves. Esse dispositivo é um outro método, uma outra forma. Ok? Então, eu coloquei aqui passo a passo como é que se usa esse dispositivo. Tá? Coloquei aqui um exemplo, né, desse polinômio 3x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 5x mais 6, dividido por x menos 2. Tá? Então, vamos analisar passo a passo como é que é a aplicação do dispositivo de Briot-Ruffini. Primeiro passo, determinamos a raiz do polinômio x menos 2. Colocamos a raiz do lado esquerdo do dispositivo e do lado direito os coeficientes do dividendo. Tá? Então, vamos analisar aqui com calma. Primeiro, colocar do lado esquerdo a raiz do polinômio x menos 2. Galera, para você obter a raiz de um polinômio, basta você igualar ele a zero. Então, a raiz desse polinômio x menos 2, para obter, basta botar x menos 2 igual a zero. Certo? E aí você manda o 2 para lá, você tem aqui x igual a 2. Então, esse elemento é chamado de raiz do binômio. Tá? E esse carinha você vai colocar aqui do lado esquerdo. Vou colocar aqui o 2. Certinho? E do lado direito, você vai colocar os coeficientes do dividendo. Só os coeficientes do dividendo. Tá? Então, aqui, quem são os coeficientes? 3, o menos 8, o 5 e o 6. Ok? Entenderam o primeiro passo? Do lado esquerdo, raiz do binômio. Mostrei como é que se calcula a raiz do binômio. E do lado direito, você vai colocar os coeficientes do dividendo. O coeficiente é o número que acompanha a variável. Né? Vocês já conhecem isso aqui de aulas anteriores. Então, 3 menos 8 mais 5 e mais 6. Esse é o primeiro passo. Beleza? Segundo passo. Abaixando o primeiro coeficiente do dividendo e em seguida multiplicamos pela raiz e somamos esse produto ao segundo coeficiente, escrevendo o resultado obtido abaixo dele. Tá? Então, olha só, beleza. Vou colocar o que a gente já fez aqui, né? O primeiro passo foi, a gente fez isso aqui, o 2, colocamos aqui o 3, o menos 8, o 5 e o 6. Tá? Esse foi o nosso primeiro passo.
O segundo passo, a gente abaixa o primeiro coeficiente. Quem é o primeiro coeficiente? 3. Então, abaixei aqui o 3. Certo? Em seguida, multiplicamos pela raiz e somamos com o segundo coeficiente. Olha o processo que a gente vai fazer. Pega esse 3, nós vamos multiplicar pelo 2 e nós vamos somar com menos 8. Certo? Então, você vai multiplicar pela raiz, 3 multiplicado por 2, somar pelo segundo coeficiente e botar o resultado abaixo dele. Certo? Então, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 8 dá menos 2. Menos 2. Certinho? Esse é o nosso segundo passo. Tá? O terceiro passo dessa divisão, tá? Multiplicamos o resultado obtido pela raiz e adicionamos ao produto ao terceiro coeficiente. Repetimos o processo até o último coeficiente. Olha só, beleza. Vamos aqui dar continuidade que nós fizemos, até para a gente recapitular. O que nós fizemos primeiro? Nós colocamos aqui a raiz do binômio, que é 2. Tá? Nós colocamos aqui os coeficientes 3, menos 8, 5 e 6. Tá? Esse foi o primeiro passo. O segundo passo qual foi? A gente fez o quê? Repetiu aqui o coeficiente do primeiro. Depois nós fazemos o quê? 3 multiplicado pelo 2, multiplicamos o coeficiente pela raiz e somamos aqui com o segundo coeficiente. Ó. Então ficou 3 vezes 2 dá 6, 6 mais o menos 8 vai dar menos 2. O que você vai fazer, galera, é repetir esse processo até você chegar no último coeficiente. Tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer agora? A mesma coisa, vamos pegar esse menos 2, vamos multiplicar por 2 e vamos somar com 5. Certo? Menos 2 multiplicado por 2 dá menos 4. Menos 4 tu soma com 5, vai dar 1. Então, esse resultado aqui dá 1. Certo? E esse 1, você bota embaixo desse 5. Esse 1 aqui. Certo? E aí, o que ele está dizendo aqui na observação? Ó? Repetimos o processo até chegar no último coeficiente. Então, esse mesmo processo você vai repetir até chegar aqui, ó, nesse último coeficiente. Então, qual é o primeiro passo? Você vai pegar esse 1, vai multiplicar pelo 2 e vai somar com 6. Certo? 1 multiplicado por 2 e vai somar com 6. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 8. E aí você finaliza a sua divisão. Certo? Quando chegou nesse último aqui, você finaliza. Galera, agora essa parte aqui é importante. Ó. Concluindo, depois que você termina todo esse processo, né, aplicou todo o procedimento de Biot-Ruffin, agora o que eu quero? Eu quero saber quem é o quociente e quem vai ser o meu resto. O objetivo da divisão é você saber quem é o coeficiente, que é o resultado da divisão, e se for uma conta que não for exata, saber quem é o resto dessa divisão, quem é que sobra. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Esses 3 primeiros números obtidos, esses aqui, ó, esses 3 aqui, eles são os coeficientes do meu divisor. Aliás, do meu quociente, desculpe, que é x. Ó. Tá? Já a gente vai montar aí. Tá? E esse cara aqui, que sobrou, o último elemento que sobra, esse cara aqui é o meu resto. É o resto da divisão. Tá? Então, quem será aí meu quociente, quem será o meu resto? Vamos colocar aqui do lado, para a gente saber quem é o quociente e quem é o resto. Lembrando que, veja bem, como o meu dividendo tem grau 3, ó, é x ao cubo, e aqui tem grau 1, o primeiro elemento vai ter grau 2. Olha só,
O quociente ele tem um grau a menos que meu dividendo. Tá? Então, esse cara aqui, ó, é o coeficiente de quem? Do x ao quadrado. Então, olha só. Meu quociente, vamos montar. Quem vai ser o meu QX? Meu QX vai ser 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Mais 1. Tá? Esse é meu quociente. Tá? Quem vai ser o meu resto? Meu RX. Meu resto vai ser igual a 8. É o resto da divisão. Tá? Então perceba que eu realizei aí a divisão, né, de Briot-Ruffini passo a passo. Aqui você tem todos os passos que você precisa fazer para fazer uma divisão, para realizar uma divisão, usando o procedimento de Briot-Ruffini. Ah, professor, isso aqui ficou muita coisa. Não ficou, porque aqui eu tive que explicar passo a passo. Tá? Mas vamos fazer de maneira rápida isso aqui. Ó. Tá? Vamos fazer essa mesma questão num passo só, para você perceber que não tem muita dificuldade não. Tá? E aqui a gente vai recapitular o que a gente viu. Então, qual é o procedimento aqui? Ó? Vamos lá. Vou fazer aqui o dispositivo. Ó, de Briot-Ruffini. Quem que vai ficar aqui? O grau. Aliás, desculpe. A raiz do binômio x menos 2. Basta botar x menos 2 igual a 0. Então, aqui vai ficar 2. Tá? Desse lado aqui, quem vai ficar? Vai ficar os coeficientes do teu dividendo. 3, menos 8, 5 e 6. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro passo, repetir. Esse aqui você repete. Ó. Primeiro coeficiente. Certo? Aí eu vou multiplicar pela raiz e somar com o resto. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais o menos 8 dá menos 2. Certinho? Fez isso, repete o processo. Menos 2 multiplicado por 2 dá menos 4. Menos 4 somado com 5 dá 1. Certo? Veja como é rápido. Aí repete o processo até chegar no último. 1 multiplicado por 2 dá 2. Somado com 6 dá 8. Certo? Aí o que a gente tem que saber? Que esses três caras aqui, ó, esses três elementos aqui, eles são os coeficientes do teu quociente. Tá? E esse carinha aqui que ficou, ele vai ser o teu resto. Agora você tem que lembrar que se o teu dividendo tem grau 3, o teu quociente vai ter grau 2. Então, quem vai ser o quociente? Nesse caso aqui vai ser 3x ao quadrado menos 2x mais 1. Certo? Quem vai ser o resto da tua divisão? O resto da divisão, teu Rx é igual a 8. Então, realizei a divisão aqui usando aí o dispositivo de Briot-Ruffini. Tá? Vamos fazer mais um exemplo para a gente reforçar o que a gente acabou de ver. Tá? Coloquei um exemplo aqui para a gente reforçar o que a gente já estudou. Certo? Então aqui, nesse exemplo, divida o polinômio px, 4x ao cubo, menos 3x ao quadrado mais 8, pelo polinômio que é x, que é igual a x mais 1. Lembrando que eu posso fazer isso usando o método das chaves. Você pode fazer, ensinou para vocês, tem vídeo aí já disponível. Você pode fazer. Agora demora mais. Tá? Demora mais. Esse aqui é um método mais rápido. Tá? Para fazer esse tipo. Agora veja bem qual o tipo de divisão que é possível você fazer. Porque na definição é bem claro. Esse quociente aqui, esse dividendo, desculpa, ele tem que ser x mais 1. Tá? Ou x mais um número real. Então vamos lá. Primeiro passo qual é? Primeiro passo, você botar aqui o dispositivo, né?
Na verdade, eu passo zero, né? Fazer esse desenho aí. Bom, aqui que a gente vai ficar? Vai ficar a raiz do divisor. Quem é meu divisor? Meu divisor é x mais 1. Para encontrar quem é a raiz, você bota x mais 1 igual a 0. Tá? Aí você vai ter que a tua raiz vai ser menos 1. Então, é esse carinha que você vai colocar bem aqui, ó. Menos 1. Certo? E do lado direito, pessoal, quem vai botar? Os coeficientes do teu dividendo. Agora, veja só, completo, tá? Porque você percebe aqui que você tem o 3, o x ao cubo, o x ao quadrado, mas não tem o x. Ele passou direto para o termo independente. Então, nesse caso, quando o polinômio vier incompleto, você completa com 0. Tá? É como se tivesse aqui um 0x. Tá? Então, preste atenção nesse detalhe. Então, vai ficar 4. Aí vai ficar menos 3. Aí vai ficar 0. Aí vai ficar 8. Certinho? Coloquei aí os coeficientes do meu dividendo. Certo? Qual o próximo passo? A gente repete o primeiro coeficiente repetido. Você vai repetir. Então, vou repetir aqui o 4. Certo? E aí, o que a gente faz com o 4? Multiplica pela raiz e soma com o resto. Tá? Então, 4 multiplicado, se você quiser botar aqui do lado a continha, 4 multiplicado por menos 1, somado com menos 3. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 7. Porque fica menos 4, menos 3. Aí, beleza. Coloca aqui o menos 7. O que a gente faz agora? Repete o processo até chegar no final. Tá? Esse menos 7 você vai multiplicar por menos 1 e somar com menos 3. Tá? Então vai ficar menos 7 multiplicado com menos 1 e soma com 0. Né? Soma com 0, que é o próximo. Né? Então menos 7 multiplicado por menos 1 dá mais 7. 7 mais 0 dá 7. Ó. Certo? Aí o resultado aqui vai ser 7. Certinho? E agora, até o final. Vamos até o final. Multiplica o 7 pelo 0. 7 multiplicado por menos 1. E soma com o 8, que é o último coeficiente. Tá? Nós vamos ter o quê? Menos 7 somado com 8 dá 1. Então, esse resultado aqui é 1. Beleza. Tá? Terminamos? Não. Falta agora só você montar, né, saber quem é o seu quociente e quem é o seu resto. Então, esses três aqui, ó, até chegar no último aqui, são os coeficientes do teu quociente. E esse carinha aqui é o teu resto. Certo? Então, vamos montar o QX. Outra coisa que você tem que observar é o seguinte, né? Se o teu grau é 3, né? Se o teu grau é 3 do teu dividendo, o teu quociente vai ter um grau a menos. Então, eu começo aqui com o grau o quê? Com o grau 2. Então, você vai ter 4x ao quadrado menos 7x mais 7. Encontrei aí o meu quociente. Tá? Falta agora a gente fazer o quê? Encontrar o resto. O resto é o último coeficiente que você encontrou. Você vai ter resto 1. Se o resto for 0, é porque a divisão é exata. Você pode chegar, se a divisão é exata, não sobra resto. Aqui vai ser 0. Aí você teria dois polinômios divisíveis, né? Um dividido pelo outro. Certo? Galerinha, então hoje a gente viu o dispositivo de Briot-Ruffini. Tá? Nós aprendemos aqui duas maneiras de você realizar uma divisão de polinômio. Uma maneira mais tradicional, mais trabalhosa, que é usar o método das chaves, tá? Mas se resolve também pelo método das chaves. E uma maneira um pouco mais prática, que você vai ter menos trabalho, que é usar o dispositivo de Briot-Ruffini. Tá? Se bem que não são todos que a gente pode resolver usando o dispositivo, mas a maioria sim. Ok, galera? Então, um forte abraço, espero que tenha ajudado. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.